Olá, eu sou o Zé e este é o Palavra de Honra. A palavra de honra de hoje é geringonça. Sim, vamos falar imenso sobre política hoje. Não, não vamos. Não. A palavra tem sido utilizada bastante nos últimos tempos para designar a coligação de governo em Portugal entre o Partido Socialista, o Partido Ecologista dos Verdes, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Não é exatamente uma coligação, peço desculpa, é um acordo de incidência parlamentar, vamos chamar-lhe assim, mas é o que tem permitido suster o governo do Partido Socialista. E então, de onde é que vem exatamente esta palavra? Ora, olhando para a definição do dicionário online Priberan, diz-nos o seguinte, que vem do espanhol jerigonça, do occitano antigo jergons, e que é um substantivo feminino, de linguagem vulgar ou informal, calão. 2. Linguagem particular em certos meios, gíria. 3. Por extensão, uma língua que não se compreende. Em sentido figurado. 4. Coisa ou construção improvisada ou com pouca solidez. 5. Um aparelho ou mecanismo de construção complexa. É engraçado que realmente, além do significado que nós lhe estamos a dar hoje em dia, que é exatamente esta coisa complexa e supostamente pouco sólida, hum, a palavra tem outros significados que nós hoje em dia não utilizamos tanto, como este de linguagem vulgar ou informal, de calão. Mas de onde é que surge a palavra? Pelos vistos, a palavra é bem antiga e surge, por exemplo, na Comédia Eufrosina, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, que é um dramaturgo posterior, por exemplo, a Gil Vicente, que morreu no início do século XVI, e que é uma peça, uma comédia encenada por este Jorge Ferreira de Vasconcelos, supostamente em 1542 em Coimbra. E é uma daquelas comédias para teatro que, de tanto verdade falarem, acabam por ser censuradas. Por exemplo, é incluída no Índex de Livros Proibidos em 1581. Mas o que é que isto tem a ver? Bom, basicamente, esta palavra aparece na peça na Comédia Eufrosina e aparece no seguinte diálogo. Aquele é apagado, aquele outro carecido de vista, para não dizer parvo, outro deslustroso, e eu não sei qual é o melhor e o pior. Os honrados são pobres, os ricos, vilãos ruins. Consertai-me esta geringonça. Aqui, como vemos, a palavra já é utilizada como algo complexo e que não funciona necessariamente muito bem. A palavra vem então da mesma origem que, por exemplo, a palavra jargão. E ambas as palavras vêm de França, da utilização de jargon ou jargon, que era basicamente o gorjear dos pássaros, tragar, engolir, falar confusamente. Depois apareceu veio para o lado espanhol, onde tem a tal declinação que é jeringonça, ou jerigonça, sem o N, e que é basicamente exatamente uma gíria, um calão, uma maneira de falar, ou seja, que é confusa, tal como esta dos pássaros, uma maneira de falar que não se entende. Da mesma maneira, esta coisa confusa que funciona de maneira precária tornou-se não só uma coisa confusa, uma maneira confusa de falar, mas em Portugal uma construção confusa que não necessariamente ligada à linguagem. Mas é engraçado que este uso ligado à linguagem aparece também em escrita portuguesa. Por exemplo, num boletim do Governo do Estado da Índia, de 1860, referem-se a algumas coisas oficiais, como em todos os boletins do governo, mas referem-se também a algumas cartas de alguns soldados na Índia e refere-se especificamente à tradução de uma carta de um soldado inglês ao editor do Catholic Herald. E traduz-se assim o seguinte parágrafo. Há de ser galante coisa termos connosco um capelão que dificilmente entenda uma palavra do seu rebanho.
Alguns dos nossos rapazes irlandeses falam uma terrível geringonça, e tal que muito receio que vós mesmo a não entendes. O que é que isto tem de interessante? Interessante porque realmente demonstra como geringonça era utilizada também com este significado de um calão que não é entendido. Já agora, esta carta é escrita a propósito de, por alguma razão, os pobres dos soldados católicos ingleses iam ter direito a capelães portugueses, mesmo em Calcutá, de onde escreve aqui este soldado de Fort William. Não percebo exatamente e não consegui descobrir por que raio haveria padres portugueses fora mesmo do que seria o território estrito português, mas calculo que a divisão eclesiástica não fosse exatamente igual à divisão civil. E esta, portanto, a origem da palavra geringonça. Era uma maneira complexa e pouco sólida de falar e depois tornou-se, na nossa língua, uma maneira complexa e um engenho complexo e supostamente pouco sólido. E pronto, assim ficam a saber qual a origem e como utilizar melhor a palavra geringonça. Vamos então agora ao segmento das palavras para ler. O livro que temos hoje é o Memorial do Convento, de José Saramago. E na página 279 da edição, de uma das edições da Porto Editora, que não tenho agora bem noção qual é que será a edição em concreto, temos aqui a seguinte frase: a cada 2 juntas de bois ia um homem. Viam-se-lhes as cabeças e as aguilhadas até longe, entre as armações dos animais, por sob os dorsos fulvos, só do José pequeno, se não distinguia o vulto. Nem admira, estaria falando à orelha dos seus bois, manos na altura. Puxem, boizinhos, puxem. Daqui se tira a palavra vulto, segundo o dicionário Priberan, do latim vultus, e que é um substantivo masculino cujo significado é rosto, semblante, face, ou então, em segundo significado, corpo, figura. Mais ainda, pessoa que não se conhece ou de que não se podem distinguir as feições. Ou imagem de escultura, estátua. Ou ainda, volume, massa, grandeza. Tem mais definições. Pessoa de grande importância, por exemplo, vultos da história. Importância, notabilidade, consideração, ponderação e, finalmente, interesse, como em um assunto de vulto. E pronto, é esta a palavra para ler e foi este o Palavra de Honra de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem mesmo, subscrevam em qualquer boa plataforma de podcasts, façam uma review e, além disso, se tiverem palavras para nos sugerir, para analisarmos, falem connosco através dos vários canais de comunicação da Broá Podcasts, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Até ao próximo episódio!